Olá, boa noite. Eu me chamo Maria Francisca, sou diaconisa da Igreja Evangélica Congregacional aqui em Guarujá, Igreja Evangélica Congregacional Ministério Rei da Glória. Eu gostaria de estar meditando com vocês nesta noite que versículo que fala em Isaías 43:7, que diz assim: A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, os formei e também o fiz. E muitas vezes a gente pergunta assim: por que eu vim a este mundo? Por que eu nasci? Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente se pergunta. E é isso que eu quero refletir contigo nesta noite. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, refletir com você. Deus, ele nos escolheu antes mesmo da nossa concepção. E Deus, ele nos chamou para a sua glória. Por isso que nós nascemos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, bem antes de nós termos sido formados no ventre da nossa mãe. Nós fomos criados, segundo a Bíblia, para quê? Para a glória de Deus, para um propósito. Esse propósito, como eu já falei anteriormente, ele antecede a nossa concepção no ventre da nossa mãe. Quando Deus nos fez, ele já nos concedeu dons e talentos. E esses dons e talentos que ele nos concedeu é para glorificar, é para exaltar o nome do Senhor, que nós temos que exaltar com toda nossa alma, com todo o nosso entendimento. O propósito final do nosso nascimento, de nós termos vindo a este mundo, é refletir, honrar e exaltar a Deus através da nossa vida, em todas as áreas. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte, que eu me faço também: será que na nossa vida nós temos exaltado o nome do Senhor por onde nós passamos, ou nós temos envergonhado o seu nome? Se nós nascemos para o louvor e a glória do Senhor, então nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor, mesmo não abrindo a nossa boca por onde nós formos, né? O que acontece? Isso envolve, queridos, adoração, santidade e viver para Ele. O nosso corpo pertence a Deus, porque é templo do Espírito Santo. Será que nós temos honrado a Deus com o nosso corpo, que é o seu templo? Será que nós temos será que nós estamos fazendo o nome do Senhor ser conhecido através da nossa vida? É algo que a gente deve refletir, que nós devemos, questionar a nós mesmos. A todos os que são chamados, eu os criei para a minha glória. Isaías 43:7. Então, nós nascemos, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou para que nós glorifiquemos o seu nome através da nossa vida. Então, esse versículo aqui, que são chamados, a todos que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória. Esse versículo, na realidade, ele fala sobre a relação especial de Deus com o seu povo, que é chamado pelo seu nome e que foi criado e formado com um propósito para a sua glória. Olhem, queridos, observem a responsabilidade que nós temos de glorificar o nome do Senhor através da nossa vida, através das nossas ações.
Então, aqui nós vemos que a nossa vida, ela deve refletir em atitudes, em palavras e escolhas. Muitos falam, isso aí é balela, isso aí é coisa de gente louca, que crê, né, na Bíblia. A Bíblia é uma ultrapassada. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Mas nós que realmente tivemos um encontro com o Senhor verdadeiro, uma entrega total da nossa vida, quando um dia Ele nos chamou e nós reconhecemos que nascemos em pecado, eu quero dizer para ti, nós temos que glorificar a esse Deus maravilhoso. Nós somos feitos, queridos, nós somos criados, nós viemos a este mundo para ter comunhão com Deus. Isso é fato. Nós viemos a este mundo para termos comunhão com Deus. Não apenas uma religião, mas um relacionamento. Será que nós temos lido a Bíblia diariamente? Será que nós temos orado diariamente? É algo que nós temos que refletir. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, diz que o Senhor Deus andava no jardim pela viração do dia. A Bíblia fala lá em Gênesis que o Senhor, ele tinha comunhão com o homem, com Adão e Eva. Na viração do dia, no entardecer para a noite, o Senhor tinha essa comunhão. Mesmo após a queda do homem, o pecado, Deus busca o ser humano. Sabe para quê? Para que esse relacionamento ele seja restaurado. Então, quando perguntarem para nós, ou quando vier à nossa mente, por que eu nasci? Por que eu sofro tanto? Eu devia ter morrido, não devia ter vindo a esse mundo. Se nós nascemos, se nós vivemos até hoje, é que Deus tem um propósito na nossa vida. E esse propósito, primeiro, é glorificar, é exaltar o nome dele. Nós temos que viver uma vida, amados, transformada a partir do momento que o Senhor, ele nos salvou, ele nos chamou. Nós temos o quê? Através do Espírito Santo, que passa a habitar em nós, nós temos que ter essa vida transformada. Deus não criou-nos apenas para existir, mas para sermos transformados. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, nos relata, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos feitura sua. De quem? De Deus. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, o nosso nascimento, o nosso chamado, a nossa vida inclui crescimento espiritual e boas obras através da fé. Nesta noite, eu gostaria que você refletisse. Tem gente que um dia teve nos caminhos do Senhor, hoje não se encontra mais. Mas, se ela for, essa pessoa, ela tem um chamado de Deus, ela vai voltar. Se não, ela vai continuar o caminho dela, longe de Deus. Vamos refletir, vamos pensar que nós estamos neste mundo, viemos a este mundo para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Amém? Que Deus te dê uma noite tranquila, que o Senhor Jesus derrame do seu bálsamo na tua vida. Se algo te entristece, se algo você fica angustiado, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, que Ele com certeza cuidará de tudo que você tem passado. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Amém?